Make sure there are no razor blades. And then give it a good stretch. Haven't been through one yet. Caraca. Se você é baterista, há algo que eu preciso te mostrar. Porque existe um nome no mundo da música que separa os músicos comuns dos músicos que veem a bateria como um universo inteiro. Um nome que, quando aparece nos créditos de uma música, os fãs apertam o play e os bateristas prendem a respiração. Simon Phillips. Mas este vídeo não é apenas sobre o que ele tocou, é sobre o que ninguém percebeu e que explica por que absolutamente ninguém conseguiu imitá-lo, mesmo depois de décadas estudando cada virada, cada groove, cada movimento. Você já viu baterista rápido, já viu baterista técnico, mas Simon faz algo que nenhum outro faz. Ele controla o tempo, como se o tempo fosse dele, só que aqui está o detalhe que quase ninguém sabe. Toda essa complexidade, independência absurda, fios melódicos, dinâmica perfeita, nasce de um segredo tão simples, tão óbvio, que estava escondido durante toda a sua carreira. E este documentário existe por um motivo. Você vai descobrir esse segredo. Mas não agora. Primeiro, você precisa entender quem era o menino que ainda não tinha fama, dinheiro, prêmios, endorsements, e já tocava como se a bateria fosse um lugar sagrado. Antes do kit gigante, antes do Toto, antes de Space Boogie, antes do Protocol, antes de tudo isso, existiu apenas um garoto atrás da bateria. E quando você descobrir o que aconteceu ali, tudo vai fazer sentido. Suas viradas vão fazer sentido, seu groove vai fazer sentido, o mito vai fazer sentido. E quando revelarmos o segredo, você nunca mais vai ouvir Simon Phillips da mesma forma. O garoto que conversava com o tempo. Antes de o mundo ouvir Space Boogie, Jake to the Bone ou qualquer solo que faria uma plateia inteira prender a respiração, existiu apenas um garoto, pequeno demais para alcançar os tons, grande demais para caber dentro do silêncio. O nome dele era Simon. Londres, final dos anos 1950. Uma casa simples, noites frias, discos espalhados pelo chão e um som que mudaria tudo. O sopro do clarinete e o swing de big band tocados pelo pai, Sid Phillips. Não foi a bateria que o encontrou primeiro, foi a música. Aquela sensação sutil de que o ar muda quando um músico entrega tudo que é através do som. Enquanto outras crianças brincavam do lado de fora, Simon ficava perto da vitrola, absorvendo cada ataque de prato, cada acentuação do ride, cada variação do tempo. Mesmo sem entender, ele já sabia identificar quando o baterista respirava com a banda e quando apenas tocava por cima dela. Aos 3 anos, veio o primeiro contato com o instrumento. Pequeno demais para se sentar no banco. Então ele tocava em pé, tentando imitar o que ouvia com movimentos desajeitados, mas decididos. E o mais impressionante, não era só barulho, havia intenção, havia lógica. Ele não martelava as peças, ele buscava respostas. Naquela casa, havia amor pela música, mas também disciplina. O pai enxergava talento, mas não entregava atalhos. E o apoio dele veio de um jeito que só os grandes mestres entendem, exigindo seriedade desde cedo. Nada de menino prodígio, nada de aplausos fáceis. Se Simon queria tocar, teria que estudar como um músico de verdade. Foi nessa época que nasceu o primeiro chamado. Aquela compreensão silenciosa, impossível de explicar para quem não escuta com a alma, de que a bateria não seria apenas uma brincadeira ou um passatempo. O garoto já tinha decidido, mesmo sem palavras, o mundo poderia mudar. O tempo poderia mudar, a vida poderia mudar, mas a bateria não, a bateria seria para sempre. E com essa certeza silenciosa queimando no peito, ele começou a trilhar um caminho que ninguém conseguiria interromper. Entre o suor e o silêncio, o nascimento da técnica. Quando um talento é real, o mundo tenta oferecer atalhos. Mas Simon nunca teve interesse em atalhos. Ele sabia desde cedo que tocar bateria não era sobre velocidade, aplauso ou espetáculo, era sobre domínio. E para dominar algo, era preciso entender sua natureza. Enquanto muitos bateristas descobrem a técnica aos poucos, Simon fez o caminho inverso. Primeiro veio a consciência musical, e só depois vieram as ferramentas para materializá-la. Por isso, quando decidiu estudar, não buscou simplesmente aprender como tocar, mas por que cada golpe importa.
Os estudos formais vieram cedo. Então começaram os rituais disciplinados, que moldariam sua identidade musical. Horas e horas de rudimentos, controle de dinâmica, independência de membros e leitura. Não havia sessões de prática. Havia treinamentos. Cada exercício tinha um propósito. Cada minuto era uma investigação. Nas primeiras bandas de garagem, os bailes vazios foram cruciais. Não havia plateia para impressionar, não havia ego para massagear. Havia apenas trabalho, suor e uma busca obsessiva pela clareza rítmica. Ele errava, mas ele registrava o erro. E ele voltava no dia seguinte para derrotá-lo. Nesse período, nasceram duas obsessões que mudariam seu destino. Primeiro, a arte de fazer cada membro falar uma língua diferente. Simon queria que a mão direita fosse dona do tempo, a esquerda da textura, os pés da arquitetura rítmica. Ele treinava até que nenhum membro imitasse o outro, até que cada um pensasse por conta própria. Segundo, a busca pelo timbre perfeito. Ele não aceitava apenas tocar bem. O som tinha que ter identidade. Ele afinava e reafinava, mudava baquetas, testava peles, reposicionava os tons. Não havia espaço para mais ou menos. O som teria personalidade, ou não existiria. E foi justamente nesse período de anonimato que o destino bateu a porta. Não foi um show lotado, não foi um festival. Foi um daqueles pequenos momentos que só os grandes reconhecem. Uma audição simples, sem glamour, onde pela primeira vez ele percebeu algo. Quem ele era não estava sendo definido pelo que fazia, mas pelo cuidado com o que fazia. E naquele instante, naquela mistura de suor, ansiedade, silêncio e sangue nas mãos, a verdade finalmente se revelou. Foi ali, na cacofonia dos primeiros ensaios e no silêncio após os primeiros aplausos, que o artista que o mundo conheceria finalmente despertou. A partir desse ponto, Simon já não estava mais tentando chegar lá. Ele estava construindo o lugar onde todos os outros músicos gostariam de estar. Quando o mundo finalmente ouvia, a porta que se abriu. Todo grande músico vive um momento antes da fama que ninguém vê. Um instante tão silencioso e tão decisivo que, mais tarde, parece óbvio, mas na época era apenas uma chance, uma oportunidade frágil como cristal. Para Simon, esse instante não veio com palcos ou multidões. Veio dentro de um estúdio, aos 12 anos. Um garoto franzino, cercado por músicos adultos que se entreolhavam com desconfiança, esperando o inevitável fracasso. Mas esse fracasso nunca veio. Quando o primeiro take terminou, ninguém disse uma palavra. Não havia o que dizer. Os músicos sabiam que tinham acabado de testemunhar algo que não deveria ser possível naquela idade, e ao mesmo tempo não conseguiam explicar. E então começou a roda silenciosa do destino. Um baixista falava o nome dele para um guitarrista. Um engenheiro comentava com outro produtor. E o nome Simon Phillips começou a circular nas conversas que importavam. Vieram convites. Primeiro pequenos, depois maiores. Até que um show importante colocou Simon diante da plateia certa. E naquela noite, ficou claro para todos os presentes que o garoto não estava ali para preencher espaço. Ele não errava, ele não hesitava, ele não se exaltava, ele dominava. E nos bastidores, quando as luzes baixaram, veio o sussurro que marcou o início de uma nova era. Quem é esse jovem que toca com a sabedoria de um mestre? A partir dali, Simon deixou de ser o garoto prodígio para se tornar o baterista que todos queriam ao lado. Mas nenhum deles, nem os fãs, nem os músicos, nem o próprio Simon, imaginava o que estava prestes a acontecer, porque uma porta estava prestes a se abrir. A porta mais pesada que um baterista poderia atravessar. E quando ele cruzou essa porta, a história da bateria mudou para sempre. A responsabilidade de um gênio, o reinado de Simon no Toto. Existem convites que mudam uma agenda, existem convites que mudam uma carreira, e existem aqueles raros, quase impossíveis, que mudam um músico como ser humano. O convite do Toto foi dos três. Jeff Porcaro não era apenas o baterista da banda, ele era o coração, o pulso, a alma rítmica que definiu uma geração. Sentar naquele banco não era apenas tocar bateria, era ocupar um trono deixado por um rei. Quando Simon Phillips recebeu o convite, não havia celebração, havia peso. Peso histórico, peso emocional, peso artístico. Ele sabia que não bastava tocar bem. Seria preciso algo maior. Honrar Jeff sem tentar ser Jeff. Nos ensaios, Simon não estudou as partes para reproduzi-las. Ele estudou a intenção por trás de cada groove, cada ghost note, cada silêncio, cada decisão musical que fez o Toto soar como o Toto. E quando o álbum Tambu foi gravado, o mundo entendeu. O Toto não havia apenas sobrevivido à dor, tinha entrado em uma nova era.
Nos palcos, Simon tocava com respeito, com grandeza e com verdade. Suas viradas eram diferentes das de Porcaro, e ainda assim faziam sentido dentro da essência da banda. Seu groove era outro, mas servia à música com a mesma devoção. E então aconteceu algo que parecia impossível. Os fãs que choravam Jeff começaram a aplaudir Simon, não porque alguém o substituiu, mas porque ninguém tentou substituir ninguém. Jeff deixou um legado eterno. Simon continuou a história sem apagar a anterior. 2 gigantes, 2 mundos, uma mesma linha do tempo. E para todo baterista que já estudou aquela performance de Jake to the Bone, que já travou tentando decifrar as curvas melódicas dos tons, que já tentou entender como alguém pode ser tão preciso sem perder a alma. O sentimento é sempre o mesmo. O Toto não sobreviveu porque encontrou outro Jeff. O Toto sobreviveu porque encontrou Simon. Depois do Toto, o mundo não via mais Simon como um baterista extraordinário, via como um arquiteto rítmico, e a pergunta que persistia era: como ele fazia aquilo? O que havia por trás daquela precisão absurda, daquela independência impossível, daquela musicalidade que fazia até os músicos mais experientes arregalarem os olhos? A resposta estava no estilo e estava prestes a ser revelada. O arquiteto do tempo, a anatomia do seu estilo revolucionário. É impossível falar sobre Simon Phillips sem falar sobre controle. Não o controle rígido, mecânico, frio, mas o controle de um engenheiro emocional, de alguém que domina o tempo, não para aprisioná-lo, mas para moldá-lo, curvá-lo, dobrá-lo em favor da música. A bateria, nas mãos dele, não acompanha. A bateria governa. A primeira camada da sua assinatura está no time fio híbrido. Simon nunca foi 100% atrás do beat, nem adiantado. Ele ocupa um território intermediário, microscópico, onde a caixa repousa frações de milésimo atrás do tempo, enquanto o chimbal avança sutilmente para frente. O resultado? Um groove que não é relaxado, nem agressivo, mas elétrico, como se a música estivesse prestes a sair do eixo, mas nunca saísse. É uma tensão magnética que prende o corpo do ouvinte sem pedir permissão, mas é quando ele começa a construir frases melódicas com os tons que o público realmente entende. Esse homem não toca a bateria, ele orquestra o kit. Os tons são afinados de modo a criar saltos intervalares definidos. Cada tom não é apenas mais grave ou mais agudo. Ele ocupa uma função melódica dentro da escala do solo. Por isso, suas viradas não soam como rajadas de notas, e sim como frases que contêm pergunta, resposta e fechamento. O vocabulário técnico das mãos é igualmente singular, não para volume, e sim para a dinâmica progressiva. A baqueta sobe e desce, não para marcar batidas fortes e fracas, mas para desenhar curvas de intensidade, como o arco de um violino, crescendo e desacelerando dentro de um compasso. Isso é o que dá às viradas de Simon aquela sensação de onda, em que você sente a frase chegando antes mesmo de ela tocar. Nos pés, a história é outra, eficiência absoluta. O bumbo não participa do groove, ele ancora a arquitetura rítmica. Não importa o quão intrincada seja a independência dos membros, o bumbo soa como um comando militar, firme, definido, sem flutuação, sem hesitação. É a espinha dorsal sobre a qual todo o universo melódico dos tons é construído. E aqui está uma das peças mais importantes do seu código, as Ghost Notes. Em muitos bateristas, elas apenas enfeitam. Em Simon, elas carregam o DNA da frase. A mão esquerda conversa com o groove como uma língua secreta, um idioma rítmico que só se revela quando você desacelera a performance em câmera lenta. Ali se esconde a verdadeira mágica, uma orquestra inteira comprimida dentro do pulso da caixa. Quando tudo isso se combina, a afinação melódica dos tons, a independência arquitetônica dos membros, as curvas dinâmicas e o time fio híbrido. A consequência é a assinatura que o mundo reconhece de longe. Simon Phillips não toca em cima da música, ele cria a música do banco da bateria. E é por isso que qualquer pessoa treinada em bateria sabe imediatamente que está ouvindo Simon. Mesmo que não haja câmera, mesmo que não haja crédito, mesmo que o trecho dure apenas 2 compassos. Seus preenchimentos não são enfeites,
São portais, transições de estado, pontes narrativas, mudanças de capítulo dentro da música. Eles não chamam a atenção por serem rápidos, mas por fazerem sentido. Porque essa é a verdade que muitos tentam copiar e poucos compreendem. A técnica de Simon não existe para impressionar. Ela existe para libertar a música. Pode até haver quem toque tantas notas quanto ele. Pode até haver quem toque tão rápido quanto ele. Mas ninguém conseguiu replicar essa alquimia, a fusão exata entre ciência rítmica e emoção visceral. E é justamente por isso que, quando ele toca, o tempo deixa de ser uma régua e se torna uma história. O laboratório invisível, a engenharia por trás do som. Para qualquer outro baterista, o kit é um conjunto de peças. Para Simon Phillips, o kit sempre foi um organismo vivo, uma criatura construída à mão, peça por peça, até se tornar uma extensão do corpo, da mente e da música. O design do seu set não nasceu da vontade de impressionar visualmente, nasceu da necessidade funcional de expressar ideias rítmicas impossíveis em kits convencionais. A decisão de montar o kit de forma espelhada, com 2 hi-hats e 2 rides, não foi uma estética, foi a permissão para que a mão esquerda pudesse liderar melodias rítmicas com a mesma liberdade da direita. Era independência transformada em arquitetura física. A afinação dos tons seguia o mesmo princípio, nada de aleatoriedade ou de deixar soar legal. Os tons eram afinados como notas de uma escala, criando saltos intervalares previsíveis. Lá estava o tom de 10 polegadas como terça, o de 12 polegadas como quinta, o de 13 polegadas como resolução, e assim por diante. Uma frase curta de Simon não se desloca apenas no espaço, ele se desloca harmonicamente. As peles, baquetas, suportes e microfonação eram selecionados não pelo catálogo, mas pela intenção. Se o tom precisava cantar, vinham peles de ataque com ressonância aberta. Se o objetivo era saturar o som com textura, entravam peles mais secas. E o mais incrível, ele mudava o setup dependendo da narrativa da música, porque, para ele, o som era parte do enredo. Take the snares off is even better. As colaborações com marcas nunca foram um exercício de marketing. Tama, Zildjian, Sabian, Mapex, não importa o nome. O ponto era sempre o mesmo. O instrumento tinha que servir à ideia, não o contrário. Foi assim que surgiram pratos com pontos de peso calculados, sistemas de suspensão para tons com sustain matematicamente controlado e ferragens pensadas para precisão milimétrica. Mas talvez a peça mais impressionante desta engenharia seja também a mais silenciosa. O módulo interno da cabeça de Simon, onde cada peça do kit tem função emocional e lógica simultaneamente. O surdo não é apenas o grave, é o chão. O tom médio não é apenas transição, é direção. O splash não é enfeite, é pontuação. Por isso, seu setup gigante não soa exagerado, porque cada peça tem propósito. Cada peça é um verbo da mesma frase. E quando a performance acontece, quando tudo se encaixa e a música corre pelas veias do palco, fica óbvio até para quem não entende de bateria. O kit não amplifica Simon. Simon amplifica o kit. Seu instrumento não é um arsenal, é um laboratório, onde cada golpe acende uma experiência sonora calculada, e cada silêncio é tão intencional quanto um ataque. O Império Sonoro, os projetos que revelaram quem ele realmente era. Durante muitos anos, o mundo reverenciou Simon Phillips pelo que ele fazia por outras bandas. Rock, fusion, pop, metal, progressivo. Sua versatilidade parecia infinita. Mas havia uma pergunta que só um verdadeiro artista ousa fazer para si mesmo. E se eu parar de traduzir o universo dos outros e começar a construir o meu? Foi com essa pergunta ardendo no peito que Simon entrou em um novo território, o da criação absoluta. Nada de seguir diretivas de produtores, nada de encaixar sua genialidade no espaço entre guitarras e teclados. Agora ele seria o arquiteto total, compositor, baterista, produtor, engenheiro e visionário. E assim nasceu o primeiro capítulo de seu império autoral, Protocol.
A proposta não era fazer um álbum de bateria, era criar um universo musical inteiro ancorado no ritmo, mas movido por harmonia, melodia e textura. A bateria não comandava com força, mas com inteligência. Ela conduzia o ouvinte por paisagens sonoras inteiras, como se cada música fosse um filme para os ouvidos. O impacto foi tão forte que Protocol deixou de ser um projeto paralelo e se transformou em uma trilogia, depois uma tetralogia e finalmente um ecossistema autoral. Cada álbum era uma evolução, não estética apenas, mas filosófica. Composições cada vez mais ricas, arranjos mais angulares, estruturas que desafiavam não só o ouvido, mas a intuição musical. E não era só sobre Simon, era também sobre as mentes brilhantes que ele escolhia para dividir o palco e o estúdio. Greg Hall, Andy Timmons, Ernest Tibbs, Dennis Ham, Otmaro Ruiz, Simon Fitzpatrick, nomes que formavam verdadeiras ligas de heróis da música de vanguarda. Ao lado deles, Simon deixou claro ao mundo: quando ele não precisa se adaptar, quando ele está no centro criativo, o nível não sobe, o nível muda de dimensão. Seus projetos autorais revelaram algo que nenhuma performance de Sidemen poderia mostrar. O músico que vive dentro dele não busca aplauso, reconhecimento ou idolatria. Ele busca descoberta. Protocol não é um álbum. Protocol é uma tese. Uma declaração musical que diz: existe muito mais para ser explorado no ritmo, e eu me recuso a parar onde os outros pararam. E para quem escuta com atenção, fica claro em cada faixa: a bateria é a nave, o universo é a música. E Simon é o piloto. O mestre silencioso, quando a genialidade se transforma em legado. Existem bateristas brilhantes, existem revolucionários e existem aqueles que, mesmo no auge, entendem que nenhuma revolução está completa se o conhecimento morre com o criador. Simon Phillips sempre pertenceu a esse último grupo. Ele nunca precisou ensinar para reafirmar seu valor. A carreira, os prêmios e as gravações falavam por si, mas em determinado momento algo mudou. Talvez maturidade, talvez uma compreensão mais profunda de seu papel na história. Ele percebeu que ensinar não era abrir mão da genialidade, era multiplicá-la. Os workshops, clínicas e masterclasses que surgiram nos anos seguintes não eram aulas de bateria, não eram vitrines de velocidade, virtuosismo ou improvisos espetaculares. Eram experiências de reprogramação musical. Simon não mostrava licks prontos, ele ensinava processos, falava sobre independência como arquitetura do tempo, groove como comportamento humano, dinâmica como linguagem emocional. E quando alguém pedia para repetir aquela virada incrível, ele não sorria de vaidade. Respondia com algo muito mais profundo: não tente copiar o resultado, copie o raciocínio. Foi assim que alunos, professores, técnicos, amadores e profissionais começaram a perceber a diferença entre tocar como Simon e pensar como Simon. Seus DVDs educacionais e vídeos de estudo se tornaram referência mundial, não porque prometiam atalhos, mas porque revelavam o que quase ninguém tem coragem de ensinar. A bateria não é uma coleção de técnicas, é uma forma de pensamento. Cada músico que passou por uma clínica do Simon saiu com algo que vai além de exercícios e folhas de PDF. Saiu com uma frase tatuada na mente: o baterista não existe para mostrar que pode tudo, existe para mostrar que entende o que a música precisa. E ao fazer isso, ao ensinar sem ego, sem competição, sem arrogância, Simon consolidou algo que dinheiro, fama e técnica nunca garantem: o direito de ser chamado de mestre. O som que nunca se cala, a onda que mudou gerações. Toda geração da música tem seus heróis, mas às vezes surge alguém que não apenas toca melhor, muda o eixo de rotação do instrumento. Esse foi o impacto de Simon Phillips. Antes dele, a bateria era, na maior parte dos gêneros, um elemento de sustentação, um suporte, uma base. Depois dele, tornou-se também uma fonte primária de narrativa, capaz de conduzir emoções, criar clímax, construir atmosferas e até funcionar como melodia. Você pode ouvir isso na música, mas também pode ouvir na forma como ele influenciou toda uma linhagem de bateristas. Basta escutar nomes como Virgil Donati, Gavin Harrison, Marco Miniman, Thomas Lang, Chris Coleman, Djergo Borlai, e você percebe a marca de Simon em detalhes microscópicos. A precisão milimétrica do groove, o design melódico dos fios, o pensamento arquitetônico sobre independência. Mesmo quando esses bateristas criaram seus próprios estilos, o DNA está lá. E foi aí que uma verdade inegociável se revelou. Não existe um estilo Simon Phillips para ser copiado. Existe um nível Simon Phillips para ser alcançado.
Por isso, tantos tentaram replicar sua sonoridade, seu kit, sua articulação, e falharam. Não porque faltou técnica, velocidade ou dedicação, mas porque o segredo nunca esteve nos músculos, sempre esteve na mente. Ao longo das décadas, sua influência não se limitou a bateristas. Produtores, arranjadores e engenheiros passaram a compor pensando no espaço rítmico de forma diferente, porque Simon mostrou ao mundo que a bateria não é apenas métrica, é arquitetura emocional. Hoje, existe uma geração inteira que talvez nunca tenha apertado o play em um álbum do Toto, em um solo lendário do Jeff Beck ou em um disco do Protocol, mas estuda, pratica e evolui seguindo princípios de bateria que só existem porque Simon os inventou. E é por isso que, nas conversas entre bateristas, aqueles debates que atravessam madrugadas, misturando paixão, técnica e filosofia, existe sempre um momento em que alguém solta a frase incontestável: depois do Simon, a bateria nunca mais foi a mesma. Ele não é apenas parte da história, ele é um eixo da história, um marco que divide a linha do tempo em antes e depois. E quando o dia chegar em que ninguém mais estiver aqui para contar o que foi ver Simon ao vivo, a arte dele continuará falando por si, porque o som que ele deixou não pertence ao passado. O som de Simon Phillips pertence ao futuro. No fim das contas, por trás de toda a velocidade, precisão, independência e genialidade, existe apenas um ser humano que fez uma escolha. A escolha de não viver pela expectativa dos outros, mas pela verdade interna que só ele conseguia ouvir. Simon Phillips nunca tocou para provar algo, nunca tocou para competir, nunca tocou para ser melhor do que ninguém. Ele tocou porque sentia, do fundo da alma, que havia algo dentro dele que só podia existir através da bateria. E talvez esse seja o maior legado. O que faz um músico se tornar eterno não é a quantidade de notas que ele toca, mas a honestidade com que ele vive o que ama. A história de Simon nos lembra que ninguém nasce pronto, que a genialidade não é um dom, é uma resposta consciente a uma vocação, e que há um momento na vida de todo artista, todo baterista, todo ser humano em que precisamos decidir: vou tocar para o mundo ou vou tocar para a verdade que existe dentro de mim? Simon escolheu a verdade, e por isso o mundo o seguiu. Se essa história tocou o seu coração, se você se viu nas dúvidas, nos erros, na disciplina, no amor puro pela música, então você já sabe qual é o próximo passo. Porque a verdadeira maestria não está em tocar mais rápido, está em tocar mais verdadeiro. Está em entregar à música, ou à vida, aquilo que só você pode entregar. E antes que este documentário acabe, eu quero olhar para você, baterista, músico ou apaixonado por música que está assistindo do outro lado da tela, e perguntar qual é o som que existe dentro de você e que só você pode trazer ao mundo. Se essa jornada pela vida e pela obra de Simon Phillips te inspirou, deixa o like e compartilha com alguém que também entende que por trás de cada ritmo existe uma história. E me diz aqui nos comentários qual baterista marcou a sua trajetória e qual capítulo da sua vida a bateria ajudou você a atravessar. Porque enquanto houver alguém disposto a tocar com alma, a música nunca vai acabar.